Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto, e você acompanha agora a reunião da Comissão Especial da BR-101, BR-262 e rodovias. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Gandini. Vamos acompanhar. Bom dia a todos presentes no nossa reunião. Havendo número legal, nos termos do regimento interno desta Casa, declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião extraordinária da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101, 262 e rodovias do Estado do Espírito Santo, criada pela Resolução 8.619, de 8 de fevereiro de 2023, e alterada pela Resolução 11.500, de 19 de agosto de 2025, publicada no Diário do Poder Legislativo de 20 de agosto de 2025, a comissão tem como objetivo fiscalizar a situação, planejamento, contratação e execução das obras de manutenção, melhoria e duplicação das rodovias 101, 262 e demais rodovias do Estado do Espírito Santo. Considerando que as reuniões anteriores foram no formato presencial, dispenso a leitura das atas, informando que aos membros foi dada ciência dos termos constantes das referidas atas. Assim, como não temos ainda quórum de deputados presentes, não vou submeter à votação. Passo diretamente ao motivo dessa reunião no dia de hoje. Nossa reunião no dia de hoje vai tratar do contrato assinado essa semana pela Eco 101 junto à NTT, que trata da BR-101 no Estado do Espírito Santo. Queria convidar aqui para compor conosco a mesa Alexandre Presto, supervisor do Escritório de Fiscalização de Vitória da NTT, agradecer. Online já está com a gente Stefan Quebaldi, está conosco aqui de forma online, ele vai fazer a apresentação de forma online. Seja bem-vindo, Stefan, fique à vontade, Presto. Quero convidar também... Obrigado. Quero convidar também para compor conosco a mesa nosso vice-prefeito de Jaguaré, Helder Sossai, nosso secretário da Prefeitura de São Mateus, Hassan Rezende, e nós temos aqui representando a Casa Civil, Luiz Paulo de Figueiredo, representando aqui a Casa Civil. Fique à vontade para compor conosco a mesa. Então, importante a gente, se mais alguma autoridade chegar, por favor, me comuniquem aqui. A ideia da reunião de hoje é a gente compreender um pouco esse termo aditivo que foi feito ao contrato inicial da Eco 101, e para isso a gente convidou a NTT para fazer essa apresentação, que é quem faz a fiscalização do contrato e quem assinou o contrato junto à empresa Eco 101. Eu vou convidar desde já e agradecer pela presença o Stefan Quebaldi para fazer a apresentação, e eu vou deixar para a posterior apresentação deles a fala das pessoas que quiserem fazer uso na mesa. Pode ser, Presto? Tá bom. Então vamos lá, o Stefan Quebaldi, supervisor de fiscalização. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Só para complementar, na verdade, Alexandre, do nosso escritório de fiscalização no Espírito Santo, né? Eu sou da NTT Brasília, a sede, na qual a gente tanto desenvolve esses projetos, né? Entre eles, esse que a gente vai apresentar para vocês, quanto a gente faz a gestão contratual dos contratos de concessão de rodovias e ferrovias. Tem uma apresentação que a gente passou para a assessoria de vocês, se vocês puderem projetar. Enquanto eles colocam a apresentação, eu vou só registrar a presença do nosso deputado Alcântaro, que está participando de forma online também. Bem-vindo, Alcântaro. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Devolvo a palavra, já está projetada aqui a apresentação. Perfeito. Muito obrigado.
Bom, primeiro, gente, a gente gostaria de agradecer o convite feito pela ALES, né, a INTT, para que a gente tenha a oportunidade de apresentar para vocês este projeto que, como o presidente falou, foi assinada esta semana, mas foi fruto de longas tratativas que eu vou tentar explicar para vocês. Eu sou Stéphane Quebo, eu sou gerente de estudos e projetos de rodovias da Superintendência de Concessão da Infraestrutura, a SUCOM, né? E eu agradeço este convite em nome do nosso DG, Guilherme Tell, e do meu superintendente, Marcelo Fonseca, que já foi apresentar para vocês este projeto um tempo atrás, assim, final do ano passado, né? A SUCOM, como eu falei, é a superintendência responsável pela modelagem de contratos de concessão, tanto novos projetos, né, quanto reestruturação de ativos que a gente chama de estressados, né? A gente atua na área de rodovias e ferrovia. Alexandre, por exemplo, é da SUROD, que é a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, que assume a partir deste momento, né, então, desta semana, exatamente a gestão contratual deste ativo, né? Bom, então, rapidamente, gente, uma breve explanação da solução consensual que pautou um pouco este processo como um todo. Como ela nasceu? O primeiro diagnóstico feito alguns anos atrás já, de que a gente tinha contratos que não performavam, né, que a gente chamou de ativos estressados, né? A Eco 101 era um deles. Ou seja, o que é um contrato que não performa? É uma concessionária que não consegue adimplir, né, cumprir o que o contrato exige. É claro que a gente tem mecanismo para tentar corrigir isso, mas em um dado momento a gente aplica a penalidade, a gente aplica desconto de reequilíbrio sobre a tarifa e se vira um círculo vicioso, né? E a gente não consegue sair do lugar. E era o caso de muitos contratos, né? Tanto é que aqui eu falei de 14, né? Então, no final de 23, o Ministério do Transporte publicou uma portaria, 848, que estabelece critérios objetivos para a resolução dos desafios enfrentados nesses ativos estressados, né? Sempre com vistas ao melhor atendimento ao interesse público, né? Então, isso também coincidiu com uma instrução normativa TCU, né, número 91, final de 2022, que foi editada sob a presidência do ministro Bruno Dantas, que criou uma nova secretaria no TCU chamada SESEX Consenso, ou seja, uma secretaria especial para resolução de soluções consensuais, né? No que tange a Eco 101, que mudou de nome, aliás, que agora se chama Ecovias Capixaba, a viabilidade jurídica da solução consensual foi atestada pelo Tribunal de Contas da União por meio do acordo número 1996, de 25 de setembro de 24, né? Além da Ecovias Capixaba, o TCU já reafirmou a legalidade das soluções encaminhadas para os contratos da BR-163 Mato Grosso do Sul, a chamada MS Via, a BR-101 Rio, a autopista Fluminense, que é a continuidade, né, da Ecovias Capixaba no Sul, a 116-324 na Bahia, a chamada Via Bahia, e a BR-381 Minas Gerais, a autopista Fernão Dias, né? Ainda confirmou a viabilidade de modernização de contratos administrativos, com vista a eliminar irregularidade, incertezas jurídicas e soluções contenciosas. Isso em respeito ao princípio da eficiência, atendimento ao interesse público e às diretrizes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, basicamente, gente, esta solução consensual, ela permitiu botar um problema na mesa que era de difícil solução, né? Solução a gente tinha, né? Um contrato que não performa, a gente tem mecanismos, por exemplo, de encampação, de caducidade, mas são soluções complicadas, são soluções que demoram muito para resolver e que estão contrárias ao interesse público, porque o usuário fica desassistido, enfim. Então, essa solução que foi imaginada no âmbito da União, né, com a criação desta Câmara Especial no TCU, ela tem por objetivo justamente tentar sanar esses problemas de uma forma muito mais muito inovadora, diferente, né? Então, justamente, como está no slide, né,
quais são as diretrizes, né, que foram traçadas tanto pela CC Consenso quanto pelo Ministério do Transporte, é uma defesa do interesse público, uma viabilidade técnica e jurídica do projeto, a retomada imediata de investimentos, eu vou falar sobre isso aqui, tarifas menores do que a média dos novos projetos e a redução de acidentes e melhoria da fluidez do tráfego, né? Então, o que quis dizer, por exemplo, com retomada imediata de investimentos, né? Os contratos estressados, eles realmente tinham paralisado a execução de obras. Aí, se a gente fosse partir para uma solução de um novo contrato, o tempo de estruturar o projeto e depois quando tem um novo contrato entrando em operação, geralmente as obras começam lá no terceiro ano do novo contrato. Por quê? Porque é o tempo para a empresa poder obter financiamento, elaborar projetos executivos que vão ser avaliados pela NTT, tirar a licença, enfim. Isso demora bastante. Então, eu estou falando de vários anos até começar a ter obras, né? Aqui não. A gente conseguiu, nesses projetos, antecipar em pelo menos 3 anos do cronograma de execução de obras, né? Se a gente for comparar, portanto, com uma nova licitação, né? Mas não é só isso. A gente está lidando com empresas que, se for a mesma empresa que fica no trecho, que foi o caso da Ecovias, a gente tem regras rígidas em caso de descumprimento do cronograma de obras, né? A gente vai mostrar um pouco depois, para não ter justamente o que ocorreu, né? Não executar obras. Então tem períodos trimestrais de acompanhamento, e se ela falhar por 2 trimestres consecutivos ou não, a gente tem como tirá-la do trecho de forma expedita. Isso é um sinal muito forte assim, quanto ao que o poder público quer deste projeto, né? As tarifas, elas são vinculadas ao cronograma o cumprimento, do cronograma de obras, né? E o aumento é dado somente se houver a execução dessas obras, né? E uma coisa importante, muito desses contratos, a gente tinha problemas, algumas vezes a gente ficava, sendo franco, de mãos atadas, a gente tinha problemas justamente de processos judiciais que impedia, por exemplo, aplicar multas, o que impediam baixar a tarifa por conta de descumprimento, processos arbitrais, algumas vezes com quantias vultuosas, né? Então, um outro aspecto muito positivo desta solução consensual é que a nova entrante, né, quer dizer, se for a mesma empresa ficando, ela tem que renunciar aos litígios que ela tem com o poder concedente. Algumas vezes envolve bilhões de reais, né? Então, é uma solução que foi considerada justamente para tentar limpar o passivo, né, e começar com o pé direito, eu diria. Próximo, por favor. Próximo. Quais são as externalidades positivas de uma solução consensual, né? A gente fez esse projeto. Não, pode voltar. A gente fez esse projeto com a perspectiva das seguintes externalidades positivas. Primeiro, ter está no slide. Volta um slide, por favor. Isso. Obrigado. Já voltou aqui. Tá bom. Então demora para mim. Perfeito. Então, primeiro, um efeito sobre a demanda, né? É isso que a gente espera de uma construção de rodovia, na verdade. Assim, quando ela for bem sucedida, ela vai virar um vetor de desenvolvimento econômico e social, né? Então, bem sucedida, ela vai ter um efeito multiplicador sobre a renda, né? Os investimentos geram aumento da demanda, o que gera aumento do PIB, seja ele regional, mas consequentemente nacional. Isso tem um efeito de encadeamento dinâmico, né, com um impacto sobre a produção em diversos setores. E aqui a gente está falando da 101 no estado que produz em vários setores, né, é um exportador, um dos grandes exportadores das unidades da federação, né? Então a 101 é realmente o eixo central para o Espírito Santo. Isso significa geração de renda, empregos e arrecadação tributária, né? Este projeto, isso
foi retirado de um parecer do Tribunal de Contas, né? Ele corresponde a uma expectativa de geração de quase um pouco mais de 102 mil empregos, né? Sejam eles diretos, indiretos ou por efeito renda. Então é algo inestimável, assim, né? Como riqueza. A gente espera também ganhos de eficiência, aumento da produtividade, né? Nosso problema, a gente sabe, é o custo Brasil, e para isso a gente tem que reduzir o tempo de transporte de carga, né? Tempo e dinheiro. Isso vai ser fonte de benefício para os usuários, os passageiros, e a gente tem também com uma rodovia que tem mais fluidez, mais segurança, menor emissão de CO2 e custos relacionados a acidentes. Esse processo também foi conduzido com o intuito de ser um mitigador de risco moral, né? A solução inicial previa a realização de processo competitivo, né? Em que o atual operador, antes de celebrar o termo aditivo, que a gente vai apresentar aqui, devia ofertar ao mercado seus direitos de exploração da infraestrutura rodoviária, né? E a gente outorgou para ele. Ocorre que esse processo em tela não teve competidores, né? Mas ele tinha sido estruturado para isso, né? Então, esse mecanismo ele mitiga eventuais assimetrias de informação, né, na celebração do acordo. Ele valida o modelo econômico-financeiro que foi definido, né? Já que os descontos a serem ofertados pelos concorrentes equilibrará a formação dos preços conforme o mercado, né? Então, isso era o desenho inicial. Próximo. Bom, o sistema rodoviário os senhores conhecem muito bem, né? A 101 que é através do Espírito Santo e um pedacinho da 101 na Bahia até o acesso a Mucuri pela BA 698. Próximo. Bom, alguns dados aqui do projeto, né? Da agora Ecovias Capixaba. O leilão foi realizado no dia 26 de junho de 25. O critério de leilão, eu expliquei para vocês, né, era uma menor tarifa, com base em um percentual de deságio sobre a tarifa TED que tinha sido desenhado pela CSEX Consenso. O prazo do novo contrato, ou seja, do termo aditivo, o contrato vai ser aditivado, né? Então, do termo aditivo é de 24 anos, ou seja, tomou-se o remanescente do contrato de 9 anos e mais 15 anos, que era o prazo máximo que a portaria do Ministério do Transporte tinha definido como sendo possível de ser escolhida, né? Não tem prorrogação possível deste novo contrato em termos de prazo de concessão, né? Potencial de emprego já expliquei para os senhores. A taxa interna de retorno do projeto foi definida em 9,21% ao ano. Consta lembrar que a taxa do projeto anterior era de 10,47%. Houve um esforço para reduzir a taxa de retorno. Os investimentos envolvidos no projeto, ou seja, o CAPEX, são de 7,1 bilhões e o OPEX, que são o custeio e as despesas operacionais, de 3,3 bilhões. Próximo. Aqui temos um rápido resumo do que está previsto no projeto, né, como obras de ampliação de capacidade e melhorias. São 171 quilômetros de duplicações e 41 quilômetros de faixas adicionais em pista simples, né. Tem 3 contornos previstos: o contorno de Ibiraçu, numa extensão de 4,2 quilômetros, o do Fundão, de 11,4 quilômetros, e o de Linhares, de 35 quilômetros. Esse aqui será objeto de gatilho contratual. Posso depois explicar como funciona. Em termos de interseções em desnível, né, que são elementos fundamentais para trazer segurança ao usuário, né, no fato de não haver cruzamento da pista, né, pelos usuários para dar meia volta, são 11 diamantes, 3 trombetas e 2 retornos em desnível. Tem também previsão de 8 rotatórios alongados, que são desta vez dispositivos em nível, mas que apresentam maior segurança, porque permite uma maior acomodação do fluxo quando o usuário vai
dar meia volta nesta rotatória alongada. São 40 novas passarelas previstas para pedestres, 35 km de vias marginais, 2 pontos de parada para descanso na verdade não caminhoneiros, desculpa, são motoristas profissionais, e os veículos de transporte de passageiros também podem parar, 2 unidades operacionais e uma delegacia para a PRF. Enfim, são 6 km de ciclovia e 75 pontos de ônibus. Próximo. Bom, aqui só relembrando como as obras estão sendo executadas, né? As faixas adicionais a norte do estado, né? Na Bahia e no Espírito Santo. Mais abaixo, no trecho mais central, os contornos, né? De Linhares, Ibiraçu, Fundão. Assim como a execução até o sul do estado dos 171 quilômetros de duplicações. Próximo. Aqui, na verdade, gente, eu estou mostrando para vocês, mas isso consta num documento, obviamente mais detalhado, que é um anexo ao termo aditivo que é chamado Programa de Exploração da Rodovia, PER, né? Este PER tem 2 volumes, um que é mais geral, que trata de todas as especificações dos procedimentos que tem que ser seguido pelo concessionário, e o volume 2 é esse que eu estou mostrando, que descreve todas as obras e serviços, assim como os prazos associados, né? Então aqui, por exemplo, eu listei as duplicações previstas, né, ao longo do trecho, né? Tem a letra do trecho que eu mostrei para vocês no mapinha, e assim como o quilômetro inicial e final. E ainda, para não ter dúvida, coordenadas iniciais e finais. E o ano de execução, né? Próximo. Aqui, portanto, os 2 contornos obrigatórios, né, de Ibiraçu e Fundão, extensão e também como ele vai ser executado, né? Vocês podem notar que esses contornos têm previsão de execução desde o ano 2, né? E vão ser executados até o 4º ano do novo contrato, né? Embaixo temos as faixas adicionais, né? Os 41 km que eu citei para vocês, com previsão de execução no ano 7, até o ano 7 e o ano 9. Aqui na tela as vias marginais que estão previstas, elas variam de uma execução entre o 3º e o 9º ano. Na verdade tem uma parte aqui que não está definida em termos de coordenadas, que poderá ser objeto que será objeto, na verdade, de definição durante a execução contratual. Próximo. No que diz respeito às passarelas, a gente optou por prever passarelas quantitativa por município, e o ano de execução que vai do ano 2 até o ano 21 do contrato. Então vocês podem ver que eu acho que todos os municípios foram contemplados com este quantitativo aqui de 40 passarelas. Próximo. A gente também previu 75 pontos de ônibus, localização a definir, né? E como tem obras de ampliação previsto, o cronograma de obra ele vai depender justamente das obras. Por exemplo, se eu for duplicar a pista, não adianta fazer o ponto de ônibus antes, que eu vou ter que refazer depois, né? É um custo desnecessário. Então, ele vai acompanhar exatamente o cronograma de ampliação. Tem também uma ciclovia que está prevista para ser executada no 2º ano, de 6 km. Próximo. Aqui um retigráfico que a gente chama, ou seja, aqui um resumo do que vai ser executado, o que vai ser executado e quando vai ser executado. Então assim fica bem claro para os senhores entenderem, né? Início do trecho na Bahia, onde vai ter as faixas adicionais, né? Então início ano 6 e final ano 7, depois continuidade, né, do trecho, subtrecho que a gente chama de A,
já no Espírito Santo, né, que vai dar continuidade ao que tiver início no trecho imediatamente anterior, e aí depois a gente vai ter duplicação até o trecho I, né? Então isso vai ocorrer do ano 1 para alguns trechos. Na verdade, a Ecovias Capixabas já entregou algumas obras de duplicação que ela estava executando, né? Então, do ano 1, né, até o ano 7. No que diz respeito à operação, você sabe que isso é um diferencial das concessões de rodovias, especificamente federais, pelo menos, tem o sistema de operação e de atendimento ao usuário. Então, aqui a gente ampliou o sistema de CFTV, com mais 220 câmeras de monitoramento, ou seja, 70% do trecho vai ser coberto com CFTV. Significa o quê? Significa que isso traz benefícios para a segurança do usuário. Eu consigo detectar, a gente tem software acoplado às câmeras que permite, por exemplo, ver se alguém está parado no acostamento por muito tempo, se tem um obstáculo. Isso dá um alerta para o centro de controle operacional e dá maior celeridade para o CCO mandar uma equipa no trecho. Né? Então isso é extremamente importante. E é bom para a segurança pública também. Né? Lembrando que as forças de segurança pública têm acesso a essas imagens e podem atuar também com maior celeridade. Como eu tinha citado, vai ter implantação de 2 pontos de parada para descanso de motoristas profissionais. Isso está sendo objeto de alguns anos atrás já em atendimento à lei chamada dos caminhoneiros, né, a 13.103/2015. A gente começou a ter esta obrigação, tanto nas rodovias concedidas quanto as rodovias sob gestão pública. Isso está trazendo fruto, gente. A gente está acompanhando nas nossas concessões a lotação desses PPDs, e isso mostra que realmente faltava lugares onde os motoristas profissionais parar, né? E faz com que a gente tenha profissionais na estrada mais descansados que não vão fazer com que os outros usuários corram risco de acidente, né? E eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim, é algo extremamente positivo, né? Hoje tem 4 postos de pesagem veicular fixo, né, previsto no trecho da 101 Espírito Santo. A gente vai manter 3 e vai trocar um com o novo sistema que a gente chama de HS-WIN, né, que é o quê? Que é um sistema de pesagem dinâmica de veículos na velocidade da via. Então, um vai ser desativado e o outro, na verdade, ele já está implantado, eu acho que em Serra, este HS-WIN. Né? Se vocês quiserem, depois eu posso explicar esta inovação para vocês. A gente teve novidade interessante esta semana. Bom, vai ter continuidade do serviço de atendimento ao usuário, né? São 4 tipos principais de atendimento ao usuário, tem outros, mas esses são os principais. A ambulância de tipo D, de tipo C, tipo D, que é a UTI. A tipo C tem que chegar no máximo em 20 minutos no local da ocorrência e a ambulância de tipo D em 60 minutos. Tem guinchos leve e pesado, com tempo máximo de atendimento de 60 e 90 minutos. Né? Isso representa, então, 3,3 bilhões de reais, o que eu falei para você. Tem outras coisas, né, de operação, mas basicamente é isso que importa saber. Assim. Bom, aqui são os investimentos previstos. Como eu falei para vocês, né, 7,1 bilhões de investimentos no total, né, distribuído desta forma, que vocês podem ver, né, tem uma parte que é o que foi chamado aqui de conservação especial, na verdade é recuperação do trecho e manutenção, né, então vocês podem ver que tem investimento para isso ao longo de todo o trecho, logo no primeiro ano, e vocês têm também as obras de ampliação de capacidade e de melhorias, com uma maior monta nos 7 primeiros anos e depois obras ainda que vão perdurar até o ano 21. Né? Vocês podem ver que o esforço é mais intenso nos 3 primeiros anos, ou seja, aqui eu estou dizendo que eu tenho 1,8 bilhões investido nos 3 primeiros anos, ou seja, quase
um quarto mais ou menos, né, nos 3 primeiros anos dos 24. Né. Próximo. Bom, vamos falar de praças de pedágio, gente. O sistema de pedejamento não foi mudado, né? São hoje 7 praças localizadas em Pedro Canário, em São Mateus, Linhares, Serra, Guarapari, Rio Novo do Sul e Mimoso do Sul. Essas praças serão objeto de melhorias. Não tem previsão de mudança de local destas praças. A gente manteve o mesmo sistema de pedejamento. Próximo. Bom, aqui eu vou falar de modernização na política tarifária, né? Hoje vocês têm uma tarifa única nos contratos mais antigos, ou seja, a tarifa é a mesma, qual que seja o tipo de pista, por exemplo, né? Também não tem desconto se o usuário utiliza um sistema mais moderno de pagamento, enfim. Então, aqui o que a gente colocou. A gente colocou o que a gente já está colocando desde na hora da nossa 4ª etapa, estamos na 5ª etapa de concessões, né? Que é o desconto básico de tarifa, DBT, que significa o quê? Quem utilizar um adesivo num veículo, que a gente chama de tag, a etiqueta eletrônica, terá um desconto, qualquer veículo, terá um desconto na tarifa de pedágio de 5%. Né? Então isso já é um incentivo para poder fazer com que esses usuários utilizem cada vez mais estes dispositivos. Tem também isenção de motocicletas, isso foi uma portaria do Ministério de 2024, acho, 2021, que depois foi confirmada em 2023 pelo Ministério dos Transportes, que isento as motocicletas do pagamento de pedágio. Tem também um outro mecanismo chamado desconto de usuário frequente, o DUF. Ele serve para veículos leves e que trafega nos trechos com alta frequência, né? E utiliza um adesivo, o tag, né? Por exemplo, alguém que trabalha numa cidade e mora numa outra, alguém que estuda numa cidade e mora numa outra, que vai e volta com frequência ao longo do trecho, né? Então, esta sistemática inovadora ela oferece descontos progressivos na tarifa de acordo com a frequência de utilização, né? E dependendo das praças, esse desconto ele varia, né? Vocês podem observar aqui, por exemplo, que em São Mateus eu tenho um desconto de 4,47%. Não é muito proporcional, assim, não é direta a relação, mas eu posso, ao longo do mês, porque esse desconto ele vai valer ao longo do mês, se eu passar na mesma praça, no mesmo sentido, durante 30 vezes, né? Aí depois ele fica constante até o próximo mês, zero, e começa a diminuir de novo. Algumas vezes atinge proporções de redução muito significativas. Tá? Então isso é bom, foi desenhado com o intuito de oferecer maior justiça tarifária para os usuários, né? O usuário frequente merece esta consideração e isso que a gente está oferecendo para ele, né? Uma outra coisa também, gente, a gente tinha uma tarifa na Eco 101 que era o que vocês conhecem, né? Muitas das tarifas da 2ª etapa de concessões, por exemplo, a Autopista Fluminense, que está logo abaixo da Ecovias Capixaba, era da 2ª etapa, e a 3ª etapa, ela tinha tarifas que hoje são consideradas baixas quando você olha os novos projetos que estão saindo, né? Isso fez com que todos esses contratos que passaram pela C6 Consenso, ou estão passando, tiveram problemas justamente de inadimplemento, porque a tarifa não conseguia pagar os investimentos e as obrigações previstas, né? Eu acho que aqui não é o caso de voltar a falar sobre isso no caso da Eco 101 das outros contratos, foi isso que a gente tentou resolver, né? E para isso a gente escolheu, isso foi também previsto pela portaria do Ministério do Transporte, né? De ter degraus tarifários que possam trazer a tarifa para patamares mais atuais, né? Isso foi feito como? São 3 degraus tarifários, né, nos 3 primeiros anos, ou seja, depois de 6 meses, 18 meses, 30 meses, a tarifa vai ter este aumento. Isso vai ser aplicado somente se ela cumprir com as obrigações dela. Então isso é um forte incentivo para poder justamente fazer que a gente tenha um contrato que seja adimplente, né, que traz o que os usuários estão esperando, né?
A gente tem também tarifas distintas para pista simples e pista dupla. Isso é um enorme incentivo para o concessionário, né? E é isso, né, que eu expliquei. E ainda tem outros incentivos, né, quando tem obras relevantes executadas para que o usuário, o concessionário, possa receber uma reclassificação da tarifa. E isso também faz com que a gente estime que com isso ele vai realmente cumprir o que ele assinou. Próximo, por favor. Aliás, eu vou aproveitar deste... Volta, por favor. Aqui eu não falei, gente, mas esta modernização de contrato, ela não obviamente só diz respeito à política tarifária, né? A portaria do Ministério trouxe também a obrigação de modernização contratual como um todo, né? Então, hoje eu expliquei para vocês que a gente está na quinta etapa de concessões. Nossos novos contratos, eles têm foco em desempenho, em sustentabilidade e em inovação, né? Então, a gente tanto traz os mecanismos das etapas anteriores, né, em termos de sanções, de penalidades para o cumprimento do contrato, mas a gente também traz incentivos para, como esse aqui de política tarifária, por exemplo, é um exemplo de incentivo, né? Eu expliquei para vocês no início da apresentação que, em um dado momento, não adianta eu bater no sentido de aplicar penalidade, coisa assim, que, em um dado momento, o contrato trava, entre aspas, e não é cumprido, e aí eu tenho uma dor de cabeça imensa com este contrato, e não é isso que a gente quer. Então, o contrato como um todo passou por modernizações, né? Nesse sentido, ele está aderente às novas outorgas, né, que a gente está tocando também em paralelo, e a gente quer isso, a gente é um contrato que vai ser adimplente, né? Então, para isso, não é só sanções, né? Tem incentivos para... Isso mostrou, a gente já tem contrato da quarta etapa, que já estava indo nesse sentido, que estão adimplendo, fazendo obras, oferecendo serviço. Então, a gente acho que isso é o bom caminho, né? Próximo, por favor. Bom, aqui é um gráfico, gente, que mostra o valor da tarifa, né, média para 100 quilômetros, e os investimentos e obras previstas em consonância com esta tarifa. Então, vocês estão vendo que a tarifa aumenta sim, mas ela está vinculada aos investimentos que eu descrevi para vocês, né? Então, aqui a gente falou da duplicação, dos contornos, das faixas adicionais, né? Já tem 116 quilômetros duplicados, vão ser executados entre a duplicação e as faixas adicionais 227, né, além dos contornos também, que são uma ampliação de capacidade. Então, eu terei, no final das obras, né, previsto lá para o ano 10, em termos de ampliação, na verdade, eu acho que está errado, de 344 quilômetros do trecho ampliado. Isso vai trazer uma melhoria significativa para a fluidez do tráfego para nossos usuários. Próximo. Como eu expliquei para vocês, tem um período específico chamado período de transição, né, que começou agora, né, esta semana, já que a Ecovias assinou o contrato conosco. Então aqui eu tenho um período que é muito especial, que não é o corriqueiro nos nossos contratos, né? Mas 3 primeiros anos após a assinatura do contrato, o que vai acontecer? Bom, tem uma grande intensidade de execução de obra, como eu mostrei para vocês. Vai ter uma avaliação trimestral por um verificador independente, que vai ser contratado pela Infra-SA, que é estatal vinculada ao Ministério do Transporte, que estrutura o projeto, mas que também faz esse tipo de apoio, né, para a gente. A concessionária deverá cumprir no mínimo 80% das obras previstas para o período. E caso a concessionária não alcance esse percentual, na apuração do trimestre subsequente, ou seja, eu estou dando para ele 2 trimestres, né, de chance, a NTT instaurará processo de extinção antecipada consensual. Então, esse é um mecanismo expedito, né, para a concessionária sair do trecho, né. Uma caducidade é algo moroso que dura vários anos, né. Por isso que a gente
inovou no sentido de prever algo que é muito mais rápido, né? Os degraus tarifários que eu citei para vocês, no sexto, 18º e 30º mês, só serão implementados caso a concessionária demonstre o cumprimento mínimo de 90% da meta de execução de obras e serviços prevista no PER para o período da sua incidência, né? Ou seja, aqui eu estou amarrando muito a execução contratual, né? Se não executar não tem degrau, se não executar pode sair rapidamente, né? Então é isso que a gente entende como adequado para a gente ter um contrato que vai ser que vai performar. Bom, basicamente é isso, gente. Eu só gostaria de confirmar uma coisa para vocês, me desculpe. Quando eu falei de operação, tem uma coisa importante que eu gostaria de falar com vocês. Só um segundinho, por favor. Não, eu não achei, mas se eu achar o que eu estou procurando, eu falo para vocês depois. Então é isso, gente. Assim, um contrato modernizado, um contrato que a gente espera performar, né? Como a gente já tem outros que são de formulação mais recente, para que vocês possam ter uma rodovia à altura dos desafios que o Espírito Santo está pedindo. Muito obrigado. Eu estou à disposição para perguntas e outras dúvidas. Obrigado. Obrigado, Stefan. Eu vou convidar para compor conosco a mesa João Paulo da Silva, que é vice-prefeito de Soretama, está aqui conosco. Registrar a presença de Lailine Kathleen Dutra, que é assessora de comunicação do município de Soretama, e também de Rayana Santana, subsecretária municipal da Prefeitura também de Soretama. Tem a cadeira ali, ó. Antes de passar a palavra aos nossos companheiros aqui à mesa, eu queria fazer uma pergunta ao Stefan Gebaldi. Stefan, acho que é uma pergunta que quase todos os capixabas gostariam de fazer. Nós temos 12 anos de um contrato, né? Chegamos a 12 anos de um contrato anterior da Eco 101, que agora é Ecovias Capixaba. Nesses 12 anos, até o 9º ano, estava previsto que 90% da nossa rodovia fosse duplicada. E nós não tivemos menos de 30% duplicado nesse período. E nem a NTT foi capaz de nos dar uma solução num prazo razoável, porque se você tem um descumprimento, como ocorre nesse contrato, de 12 anos, a minha pergunta é simples: o que garante que nesse novo contrato a gente não está aqui comprando uma ideia maravilhosa novamente, que já vem com redução da duplicação, que infelizmente a gente já teve um novo contrato, mas agora com bem menos duplicação do que estava previsto no anterior. Mas o que garante que vai ser diferente do primeiro contrato? Essa eu acho que é a grande angústia dos capixabas quando pensa nesse contrato. O que garante nesse contrato que está sendo feito? Eu sei que tem um esforço enorme, melhorias importantes da técnica, né? Mas o que garante que a gente não vai ter a mesma situação que ocorreu no contrato anterior? Certo. Pergunta, obviamente, super pertinente e, na verdade, a gente compartilha esta angústia com vocês, né? Na NTT, a gente administra esses contratos e o que a gente quer é que eles possam trazer o melhor para nossos usuários e o setor regulado, né? De fato, a ECO não atendeu às expectativas, ela teve problema de licenciamento ambiental, ela teve problema de projeto, né, que não foram apresentados nos prazos devidos, talvez, e ela não conseguiu executar estas obras, né. A isso também a gente pode falar da questão da tarifa, o que eu expliquei para vocês no início, ficou claro em vários contratos, né, quando teve o leilão
da 101 na época, em 2013, eu acho, 14, sei lá, teve um deságio enorme. Na época, todo mundo se parabenizou na B3 lá, mas um deságio enorme num projeto que a gente desenhou para ter uma tarifa maior, mostra o que? Um deságio significa que a empresa consegue maior eficiência. Isso é bom. Ou que ela consegue ver algo que o poder público não enxergou. Vai ter um tráfego maior porque vai ter instalação de uma fábrica, coisa que a gente não enxergou. Então isso é bom. Mas muitas vezes o deságio que foi dado em vários projetos, a gente teve em outros projetos deságio de até 65%. Eu acho que a ECO foi talvez de 40 e poucos por cento. Ele é muito elevado e ele chega a ser irresponsável no sentido de trazer uma tarifa que não é real depois. E aí acontece o quê? O concessionário não consegue executar as obras. Né? O que a gente fez foi o que eu expliquei para vocês. Né? A gente tem mecanismo, mesmo no contrato chamado de terceira etapa, que é o contrato antigo da ECO 101, a gente tinha mecanismo para justamente cobrar execução de obras, prestação de serviço, né? Execução de aplicação de um fator chamado fator D, né, que é um desconto de reequilíbrio sobre a tarifa. Então, é uma tarifa que é composta por várias camadas correspondentes às obras de serviço. Se ele não executou esta obra, eu vou tirar esta lasquinha de tarifa dele, porque ele está fazendo jus a uma tarifa que ele não tem como receber. Né? Então, a gente aplicou o fator D, a gente aplicou sanções, penalidades, mas um dado momento, como eu expliquei para vocês, isso não adianta mais e a gente tem um contrato que começa a inadimplir. Né? A ECO ainda, claro que ela tem um inadimplimento grande, mas ela ainda oferece serviço. A gente tinha concessão no estado muito pior, no sentido de a gente não conseguir mais conduzir este contrato. Processos judiciais, enfim, então, isso que eu expliquei para vocês no início. É um dado momento o que fazer, né? E aí foi que surgiu esta primeira UTCU com esta Câmara Consensual e o Ministério do Transporte que publicou uma portaria dedicada para empreendimentos rodoviários. O que a gente espera desse contrato? Pois é, então, os contratos que a gente está repactuando assim, é uma coisa. A gente tem também outros projetos, né, que a gente chama de novas autor, que são projetos que nunca foram concessões, que o governo federal decide conceder à iniciativa privada. E desde a quarta etapa, justamente, a gente mudou um pouco o foco, depois do aprendizado que a gente teve com esta terceira etapa, que a gente viu que não funcionava. Né? Então, primeiro, trazendo os mesmos mecanismos e até outros mais avançados de cobrança, né, de exigência do adimplemento e trazendo também incentivo. Né? Como eu falei para vocês, bater somente não adianta, a gente sabe que não funciona. Então, trazendo incentivo, no caso de uma empresa, qual é o melhor incentivo que você pode trazer? Pela receita. Né? Então, trazendo incentivo no sentido de dar um bônus na tarifa se executar uma obra, a gente estima que isso é algo que vai trazer benefícios. Né? Por quê? Porque eles têm incentivo muito forte para executar esse contrato. As concessionárias também elas querem adimplir os contratos. Né? E a gente está vendo isso em outros contratos mais recentes que a gente lançou, com obras a todo vapor, porque justamente tem esta cenoura, né, na frente deles, que faz com que eles vão querer executar as obras para ter uma receita maior. Então, é nossa expectativa. Temos o sentimento que dá certo, sim, pelos primeiros contratos que foram lançados com esta nova modalidade, e a gente seguir mais ou menos os mesmos passos com esta otimização contratual. Ok. Esperamos, né, que a gente tenha uma experiência diferente da anterior, e aí é fundamental que a NTT acompanhe de perto, porque, de fato, nós não podemos, mais uma vez, termos 12 anos aguardando, né? No início foi muito comemorado por todos, que nós teríamos 90% da nossa via duplicada no estado do Espírito Santo, e agora parece que o contrato foi reajustado numa questão de realidade. É claro,
fica aí, a gente tem algumas sugestões em relação principalmente ao trecho norte, porque como ficou uma parte grande de fora do trecho norte, nós acreditamos que as vias que vão ser feitas adicionais, elas poderiam estar num tempo anterior ao que está previsto no contrato, tendo em vista que eles foram prejudicados com a retirada da duplicação daquela região. E tem praça de pedágio, inclusive hoje a praça de pedágio mais cara do estado fica em São Mateus e não tem nenhuma previsão de duplicação naquela região. No entanto, tem previsões de faixas adicionais. Então, o que a gente gostaria de solicitar e já ficar registrado, aqui é uma audiência pública importante que a gente está fazendo, é que dentro desse cronograma, e a gente percebe, eu li o contrato todo, que existe possibilidade de se antecipar algumas obras. Essas faixas adicionais são importantíssimas para o trecho norte, que ficou de fora da duplicação. Então, é um pedido que a gente faz, talvez, de repactuar a ordem das obras, né? A gente sabe que as obras que estão previstas para os 3 primeiros anos são super importantes para a região metropolitana, mas que a gente pudesse, ao mesmo tempo, não deixar lá para o 9º ano, como está previsto, essas duplicações, né? Alguns casos, no trecho norte, está para o 9º ano. Então, assim, as pessoas que estão lá pagando pedágio todo dia, elas não vão ver um investimento que mude de forma expressiva a vida delas se não for feito antes. Então, assim, é uma sugestão e é claro que nós vamos encaminhar isso formalmente. A gente até conversou com o deputado Justo Daniel, que está fazendo uma interlocução em Brasília em relação a isso, para a gente poder formalizar esse pedido de alteração do prazo de execução dessas obras, principalmente das terceiras vias na região norte. Eu vou, a partir do momento agora, abrir para que as pessoas que estão à mesa possam fazer uso da palavra. Vou primeiro conceder a palavra aqui ao nosso Alexandre Presto, que é da NTT, e logo após a gente ouve os outros membros que quiserem falar à mesa. Alexandre, pode só jogar para cima. Isso aí. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Presto, sou do Escritório de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária de Vitória, do Espírito Santo, e acompanho o contrato até então, Ecovia 101, e a partir da assinatura do termo aditivo, a Ecovias Capixaba. Um bom dia para todos da mesa, em especial o Gandini, e a gente vem acompanhando a aflição da população capixaba a respeito dessa concessão. E o que eu tenho a complementar, o colega Stefano já deixou bem explicitado aí a questão do que anteriormente estava sendo repactuado junto ao TCU, ao NTT, Ministério dos Transportes, e eu faço o acompanhamento, a fiscalização do contrato. Até então, até a publicação do termo aditivo, eu estava fazendo do contrato anterior, e agora, a partir de agora, a gente tem aí uma execução agora desse novo contrato, né? Um acompanhamento da execução desse novo contrato. E queria evidenciar o seguinte: nós, juntamente com essa questão da otimização do contrato, a gente também teve uma modernização das nossas resoluções que fazem o acompanhamento, que são as RCRs, né? as resoluções do contrato de concessão rodoviária. E culminou também dessa transição ser juntamente com a assinatura do termo aditivo. Então nós temos um novo modelo, uma modernização desse acompanhamento e evidenciar principalmente a questão da classificação das rodovias, certo? As rodovias elas vão ser classificadas a partir do próximo ano, né? Numa avaliação da NTT, certo? Em classes. Certo? E quanto melhor a classificação, certo? Mais incentivo para a concessionária e, logicamente, por consequência, melhor serviço para os usuários, né? Dentre as observações também que eu teria que fazer, como será
as atividades a partir de agora. A Ecovias Capixaba, ela agora terá 30 dias para apresentar o plano de ação, certo? Depois desse plano de ação, a gente vai começar a fazer as fiscalizações de parâmetros de desempenho e das execuções das obras. E aí é onde o Stefânio apresentou essa extinção antecipada consensual, certo? Que é justamente o poder que nós teremos a partir de agora para que não aconteça o que aconteceu no outro contrato. Eu acho que isso aí é muito importante para a área da fiscalização, porque a gente vai ter realmente um melhor acompanhamento e uma facilidade para apresentar caso a concessionária não prossiga com a execução do contrato. E também colocar sempre aqui a questão da segurança viária, certo? A gente pensa muito em duplicação, que a duplicação vai melhorar, vai trazer benefícios e tal. Nem sempre a duplicação traz a segurança viária. Então, o que a gente tem que pensar agora é o seguinte: nós não vamos ter a duplicação, mas nós vamos ter que garantir a segurança viária nos trechos onde, nesse momento, não terá a contemplação da duplicação. E isso aí agora é o trabalho da fiscalização perante o termo aditivo, certo? Estamos aí abertos a qualquer dúvida posterior. Obrigado. Hassan Rezende, secretário da Prefeitura de São Mateus. Se quiser falar lá, tem aqui também o... Lá? Ok. Pronto. Bom dia a todos. Bom dia a todos presentes aqui hoje. Quem nos acompanha de maneira online e na TV Alias, ao vivo. Bom dia ao nosso deputado Gandini, nosso amigo de São Mateus. Obrigado pelo convite. Nosso vice-prefeito Helder, do município de Jaguaré. Nosso vice-prefeito João, do município de Soretama. Municípios irmãos da cidade a qual estou secretário de Desenvolvimento Econômico. Meu nome é Hassan Rezende. Estou aqui hoje representando o prefeito Marcos Batista, da cidade de São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo. Importante deixar registrado que, na visita que fizemos à Eco 101 aqui na Serra, nos espantou muito uma fala do superintendente, onde ele nos disse que São Mateus estava fora da mesa do diálogo já há mais de 10 anos. Tem 12 anos o contrato. E obrigado, Gandini, por ser essa ponte. Obrigado por ser essa interlocução, por ser esse importante parceiro do município de São Mateus. E o prefeito Marcos Batista, liderando esse processo de diálogo com a Eco 101, conseguimos avançar. A política, a gente só constrói pontes com diálogo. Não adianta a gente ir para o confronto. Mas é importante registrar aqui que São Mateus, há mais de 10 anos, pagando o pedágio mais caro do estado do Espírito Santo, não temos entrega, não temos duplicação, não temos vias marginais alternativas, não temos terceiras faixas. Eco 101, olhe para São Mateus, olhe para Jaguaré, olhe para Soretama, olhe para Pedro Canário. O norte do estado do Espírito Santo ficou esquecido nesse novo contrato. Importante registrar, contrato este, onde a Eco 101, a Ecovias, a nova empresa, participou sozinha, não teve concorrência. Então tudo tem um lado bom e um lado ruim. Agora nós estamos dialogando, estamos avançando. A ponte agora, a única via de acesso que liga Espírito Santo, Bahia, é a ponte dentro de São Mateus. Uma ponte construída junto com a ponte de Linhares, que caiu. E a Eco 101 foi fazer uma intervenção abrupta, sem diálogo, onde deixaria um prejuízo de mais de 500 milhões nas indústrias do município.
Mais uma vez, o nosso prefeito Marcos liderou esse processo, junto com o nosso deputado Gandini, e a Eco 101 entendeu que não era o melhor processo intervir a ponte totalmente pela manhã e de tarde durante um período extenso. Fizemos com calma, com diálogo, conversando com a população, com as indústrias, para mitigar os danos. E foi um sucesso. Está terminando a obra. Mas não pode tomar decisões dentro do escritório aqui na capital, sendo que a vida acontece lá dentro do município. As secretarias de saúde, as secretarias de educação, precisam de tempo para mobilizar a sua prestação de serviço para a nossa população. É complicado, Helder, nós que vivemos lá na ponta do estado do Espírito Santo, pagando um pedágio mais caro e termos uma duplicação cancelada e termos uma terceira faixa proposta para daqui a 9 anos. Mas a gente já paga o pedágio mais caro, já tem 12 anos, Eco 101. Olhe com carinho para São Mateus. Nosso município está sentando na mesa de diálogo com vocês para propor um cenário melhor para a nossa população. São eles que pagam o pedágio diariamente, sem nenhuma previsão de melhoria futura. Então, a nossa proposta é que essas terceiras faixas sejam adiantadas para tão logo, para a gente entender que a gente faz parte desse processo, já que já nos tiraram a duplicação. É importante ressaltar também as vias marginais. São Mateus vai receber a universidade na UFES, São Mateus tem UFES, tem IFES, e nós vamos receber o curso de medicina na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Ao ponto que nós estamos construindo, junto ao governo do Estado, apoio com o nosso governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraz, estamos construindo com um novo complexo de saúde que vai atender toda a região norte e sul da Bahia, leste de Minas. Uma das propostas é você conectar o hospital com a UFES, com vias marginais, para aquela pessoa que está vindo ser atendida do norte do estado ter mais celeridade, não ser pega no trânsito. Para aquele estudante de medicina que vai fazer um estágio, que vai estar trabalhando ali no novo hospital, tenha mais celeridade na prestação de serviço. Esse fluxo ele tem que ser contínuo, ele não pode estar parando por falta de estrutura na nossa rodovia. É outra proposta, Gandini, gostaria de registrar essa opção também das vias marginais, ligando o novo complexo de saúde à Universidade Federal do Espírito Santo. Então, para finalizar minha fala, São Mateus hoje, através da liderança do nosso prefeito Marcos Batista, com o apoio do deputado Gandini, nós estamos satisfeitos, pois temos diálogo. Entretanto, o que nos foi apresentado em todo esse processo contratual, o cidadão mateense não está feliz. Deixa aqui o meu registro. Obrigado. Obrigado, Hassan. Vou abrir, mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Não? Eu vou fazer só algumas perguntas. Presidente. Ok. Deputado Mazinho. Tudo bom? Fique à vontade, deputado, para fazer uso da palavra. Bom dia, presidente. Eu acompanhei toda a sessão, né, da comissão, te parabenizo pela condução, ouvi atentamente as palavras do representante da NTT, inclusive eu estava na estrada, na BR-101, de Vitória até Linhares. Acabei de chegar em Linhares, estou aqui na Prefeitura de Linhares, aguardando uma reunião com o prefeito, estou aqui com o chefe de gabinete do prefeito Lucas Caramussa, e eu gostaria, assim, eu sei que a NTT, a função dela é fiscalizar o contrato, né? Então não tem essa responsabilidade tão grande da execução, que é o que preocupa a gente mais. Mas eu gostaria mais de fazer um desabafo, presidente, como cidadão do Espírito Santo, como deputado estadual do Estado, que anda toda semana pela BR-101. Toda semana eu pego essa estrada. E assim,
é um descaso, um desrespeito do governo federal aí de décadas, né? Não é de agora, é de décadas. Todos os presidentes que passaram desde a Constituição de 88 não tratam o Espírito Santo com respeito, principalmente em relação à estrada. Eu vejo o país como a China, que em 15 anos construiu 30 mil quilômetros de trem-bala. E o Brasil não consegue fazer 100 quilômetros de uma rodovia duplicada num estado pujante, um estado de um povo trabalhador, um estado que se reinventou pela sua população, porque o Espírito Santo produz imposto que vai para Brasília e não volta para o estado do Espírito Santo. O que a gente produz aqui não volta para o estado do Espírito Santo. E quando foi falado aí que o investimento agora, né, nesse novo contrato é de 1,5 bilhão, esse investimento não é da ECO, esse investimento é do bolso do cidadão do Espírito Santo, porque que paga pedágio há mais de 10 anos e não tem uma rodovia de qualidade para circular. Não tem uma rodovia de qualidade para circular. Então, assim, é lamentável que a gente está aqui, né, mais uma vez, tendo que discutir isso depois de anos e anos e anos. O deputado Gantini vem fazendo esse debate desde a legislatura passada como deputado estadual, né? Então a gente está aqui voltando, retomando o assunto. Ontem eu recebi de um vereador de Rio Novo do Sul, em relação à BR-101, um local lá todo destruído. Então, assim, é lamentável que a gente vive esse descaso do governo federal com o estado do Espírito Santo. O Nordeste, que não representa o que o Espírito Santo manda de recursos para Brasília, alguns estados lá, tem a BR-101 duplicada de fora a fora, de Maceió até Fortaleza, toda duplicada, com estrada de concreto, sem pedágio, construído pelo governo federal. E a gente aqui não consegue ter uma sequer BR de qualidade. A BR-101 é lamentável que a gente vive, a 262 também, a 259 que eu passo toda semana também. Então a gente precisa que o governo federal olhe para o Espírito Santo como ele merece, que é um estado pujante, é um estado que tem uma população desculpe, presidente, que tem uma população trabalhadora e honesta, e é um estado que inclusive saiu agora, ontem, que é o 7º maior estado em competitividade do Brasil, e seria o primeiro se o governo federal fizesse o que tem que ser feito aqui, que são as duplicações das BRs. Então, presidente, desculpa aqui, é mais um desabafo mesmo, como cidadão, como deputado estadual, da situação lamentável que a gente vive nas BRs aqui do estado do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, deputado Mazinho. Presidente, por ordem também. Já vou passar, deputado, só registrar antes aqui a visita dos alunos do Colégio Estadual do Estado do Espírito Santo, agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos aqui com o professor Guilherme, professora Luara e professor Matheus. Sejam bem-vindos e aproveita aqui um pouquinho da discussão que a gente faz no Estado do Espírito Santo, nós deputados. Deputado Alcântaro. Obrigado, presidente. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência por esta reunião, endossar as palavras de Vossa Excelência em relação ao Norte e também o desabafo do nosso amigo deputado Mazinho, como relator dessa importante comissão. Quero registrar que, como morador de Aracruz, eu também utilizo praticamente todos os dias a BR-101 e, entendendo a conjuntura que aqui foi apresentada, o esforço dito como empreendido para que, de fato, se recupere esse tempo perdido, eu quero deixar registrado que nessas indas e vindas diárias, não sei se alguns outros aqui também possam ter vivenciado isso, mas eu já vi muitos acidentes, já vi muitas vítimas fatais. Esses números, eles são alarmantes, tanto de acidentes como também de atropelamentos. Então eu queria
é dizer aqui que a gente está tratando de economia. Mazinho foi muito feliz ao dizer que se de fato nós tivéssemos uma melhor atenção, uma justiça por parte do governo federal, nós seríamos o primeiro estado em competitividade. A importância econômica, eu estou num polo de desenvolvimento econômico enorme, que é a cidade de Aracruz, e nós precisamos de fato das rodovias para que esse desenvolvimento ele não seja estrangulado. Mas eu quero aqui complementar o desabafo dizendo que nós estamos tratando de vidas, e todos os dias nós temos perdido vidas por ineficiência do Estado, por ineficiência do poder público e também por parte da concessionária. Dizer que nós do norte do Estado, sobretudo, precisamos ser reparados. Sim, quero endossar aqui a fala do deputado Gandini sobre São Mateus, sobre a região do extremo norte, e chamar a atenção para que, de fato, possa se reavaliar, caso possível, o cronograma de execução da duplicação do norte, porque nessa primeira etapa da então Eco 101, nós só tivemos 7,8 quilômetros de duplicação do norte, o que não condiz com o equilíbrio de arrecadação que foi feito em comparação com o sul do estado. Não estou aqui querendo prejudicar o sul. O cronograma ele ficou por muito atrasado, mas sobretudo no norte do estado, e não houve um compensamento em relação a isso nessa nova pactuação. Além disso, também deixar aqui registrada a importância da execução mais breve possível de passarelas, e aí quero registrar a cidade de João Neiva, que já fez algumas manifestações populares, inclusive por óbitos que nós tivemos em razão de imprudência, mas também de más condições, portanto, que possa também ser implementado. Eu vi aí que me fugiu o número, mas são cerca de 70 passarelas que sejam implementadas com a maior brevidade possível. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Obrigado aí a participação dos nossos deputados. Só vou agora fazer algumas perguntas que eu levantei. Em relação ao contorno de Linhares, eu estive lendo o contrato e fica claro aqui para a gente que o contorno de Linhares ele é uma possibilidade, mas ele não está previsto inicialmente na duplicação do contrato. Ele, inclusive, se fala que, caso ele for incorporado ao contrato, porque está havendo estudos, né? Caso ele seja incorporado, o contrato ainda pode ser prorrogado. O contrato de 24 anos poderia ter mais 4 anos. Então, naturalmente, a concessionária, caso deseje fazer o contorno, nós teremos uma prorrogação desse contrato. É bem isso ou eu entendi errado em relação ao que está escrito no contrato? Quem é que poderia nos responder? Stefano. Sim, eu fiquei surpreso com o deputado. Eu teria que dar uma conferida no tema aditivo. Okay. Eu te confesso que são muitos documentos e eu não estou lembrado, mas eu vou conferir agora. O que de fato, você tem razão, a gente tem os 3 contornos previstos, né? Fundão, Ibiraçu e Linhares. Linhares ele recebeu um tratamento diferente, ele é uma obra mais complexa, né? Vocês viram as extensões dos demais contornos, 4, 11 quilômetros, né? É algo mais fácil de se lidar, já tem projetos em andamento, então é algo mais fácil. Linhares, a gente deu um tratamento diferente, né? Foi objeto de consenso, né? Lá no TCU, de uma obrigação, isso que eu chamo de gatilho temporal na apresentação. Eles têm que apresentar primeiro o estudo, né? Porque quando você tem um contorno tem que avaliar qual é a melhor forma de tratar esse contorno. Pode ter áreas ambientais que faz com que o lado vai ser à direita ou à esquerda, enfim, tem que avaliar tudo isso. Aí depois, uma vez aprovado e apresentado e aprovado o estudo, né, quanto
a viabilidade do traçado, é apresentado um projeto, e aí a partir disso vai ser objeto de decisão por parte da diretoria da NTT sobre a execução deste contrato, e aí tem uma previsão no PER de justamente execução entre o 6º e o 8º ano deste contorno. Okay. Eu vou te responder já sobre o que você me perguntou, me desculpa. Ok. Outra questão aqui, em relação à serra, nós temos ali um trecho grande que possivelmente não será mais cuidado pela Eco 101. Não sei, nesse novo contrato parece que o contorno da serra ali do Mestre Álvaro seria assumido pela Ecovias. Como é que está isso? Isso essa transferência já está sendo feita? Quem está cuidando do trecho da serra? Ainda existe, por parte da concessionária, exigências em relação ao trecho da serra interno? Enfim, essa é a dúvida. Posso responder aqui, Stefano? Por favor, me ajuda aí. Já começamos já os trabalhos aí de reversão do trecho urbano de serra e a assunção do contorno do Mestre Álvaro. O DENIT já está em fase de transferência para a NTT do contorno do Mestre Álvaro, e aí sim nós passaremos a concessionária. Existe um grupo de trabalho que envolveu o Ministério dos Transportes, a Infra, a NTT, do DENIT, a concessionária, e agora um ator que é a Prefeitura de Serra, que vai receber a reversão dos bens do trecho urbano, juntamente com a assunção do Mestre Álvaro. Acreditamos aí que 90 dias é um prazo aí que a gente está estabelecendo aí para poder acontecer simultaneamente esses atos. Ok. Só a última dúvida em relação a... Deixa eu só verificar aqui que eu tinha colocado, assume contorno, ok. Então, aí viria para a Prefeitura, então, da Serra, isso já está sendo feito de forma concomitante. Então, quem assume seria a Prefeitura da Serra, não é mais DENIT, seria a Prefeitura da Serra, ok? Porque ali nós temos ainda gargalos relevantes ali naquele trecho e a gente não consegue avançar tanto, e a gente vê que a Prefeitura de Cariacica, quando assumiu o trecho, conseguiu fazer algumas intervenções relevantes para o trânsito local, né, que não era tão observado pela NTT, por pensar num trânsito mais de rodovia mesmo, né, de enxergar aí uma conexão viária do país. Ali naquele trecho, por exemplo, uma dor grande na serra ali é aquele trecho das empresas, né? Ali tem um cruzamento, ali para tudo, é um complicador, então isso possivelmente vai ficar a cargo da Prefeitura da Serra resolver. Vou passar a palavra. Nós teremos, assim, só para registrar aqui, nós teremos um reajuste daqui a 6 meses, né? É o primeiro reajuste, e esse reajuste será de 28%, é isso? Pelo que eu vi aqui na... Primeiro degrau tarifário, sim. Isso aí já é para fazer essa adequação aí do novo contrato, né? Exato, exato. Esse reajuste também está vinculado aos primeiros 7,2 quilômetros, que ficou só 7,2 quilômetros para esse primeiro ano, né? De contrato, de duplicação, né? Existem outras obrigações. A ECO acabou se adiantando, na verdade, né? Ela Sim. tinha já obras de duplicação em andamento, então a gente considerou estas obras, né, mas elas já estão bem adiantadas. Sim. Ok. E, deputado, desculpe te interromper, você tem razão, tem uma previsão, de forma geral, assim, o contrato ele não tem prorrogação prevista, mas no caso específico do contorno de Linhares, que não foi previsto na tarifa, né, para justamente evitar um aumento tarifário, tem esta previsão de prorrogação do contrato até 5 anos para a execução do contorno. Então, só para a gente finalizar a nossa reunião, fazer mais uma vez um apelo, né? Como foi falado aqui
pelos deputados. A gente tem ainda um número grande de vítimas da BR-101, né? A BR-101 já foi conhecida como a máquina de matar no Espírito Santo, porque é uma via que não é duplicada, os acidentes de colisão frontal geralmente são fatais. E a expectativa nossa é que a gente tenha uma solução rápida para essas questões, a gente dê mais segurança. A gente sabe que uma pista duplicada ela gera mais segurança. Vocês estão prevendo aí 40 passarelas também, que são intervenções importantes, outras intervenções super importantes que poderiam também ser antecipadas e que talvez sejam mais relevantes até do que a duplicação, são as interseções, onde nós temos as cidades, né? Muitas delas são interseções simples, como a gente tem em Jaguaré ali, que eu creio que uma solução simples, como foi dado no trecho sul, lá em Cachoeiro, foi feita uma rotatória alongada e que gerou uma segurança enorme. Então, nós temos vários trechos de entrada da BR em Conceição da Barra, né? Já São Mateus é dentro da cidade, então tem intervenções previstas. Essas são intervenções realmente que preservam a vida e que a gente, como capixaba, gostaria de ver essa antecipação dessas ações. Nós vamos formalizar, importante a gente dizer, nós vamos formalizar esses pedidos em relação ao trecho norte, que a gente acredita que foi o grande prejudicado desse novo modelo, né? Apesar de ser um modelo para solucionar problemas de não demorar mais, né? Teria uma nova licitação, foi uma solução inovadora, mas ao mesmo tempo a gente tem aí a retirada do trecho norte, que foi uma decepção grande para as pessoas daquela região. E como nós temos esses 41 quilômetros 35 quilômetros de vias marginais, né, que serão construídas, 41 quilômetros de faixas adicionais também, a gente gostaria muito que isso fosse adiantado no trecho norte para a gente preservar as vidas ali na região. Então, vou passar a palavra para quem quiser fazer um fechamento, se o Presto quiser, não? Eu gostaria, presidente, de tecer algumas considerações também antes de encerrar a sessão, se o senhor me permite. Ok, claro, Stefan, está com a palavra. Sim. Então, se vocês trouxeram, gente, contribuições bem relevantes, né? Na minha apresentação eu não citei todos os mecanismos que o contrato oferece, mas vocês têm razão, de fato, tem como adiantar obras, né? Isso, obviamente, tem que ser feito em consenso com a concessionária e a área de gestão contratual, mas é algo totalmente possível, né? E aí, de fato, poder trazer mais rapidamente a segurança para os usuários. Tem também um mecanismo que é chamado de estoque de melhorias, que permite colocar obras que, porventura, não foram listadas, né? Porque a gente não consegue colocar tudo, né? Nem prever tudo que vai ocorrer ao longo dos próximos 24 anos. Então, é outro mecanismo que permite de colocar de forma bastante rápida coisas a mais, né, no contrato. Então, isso também é uma segurança para vocês de ter um contrato que melhor vai se adequar ao que vocês estão esperando. Eu gostaria também de voltar. Eu sei que se todo mundo entende que a duplicação seria o melhor dos mundos, né? Tanto é que esta terceira etapa, da qual a Eco 101 fez parte, ela se caracterizou por uma duplicação integral do trecho, né? E eu confesso que na época foi feita até sem muito, talvez, o devido critério, que é o primeiro critério que a gente tem para a duplicação, é o critério que a gente chama de nível de serviço. Algumas vezes eu tenho um exemplo aqui perto de Brasília, onde eu moro, né? Que também é um trecho administrado pela Ecorodovias, mas que foi de outra concessionária antes, que é a BA-050, né, que sai da 040, que desce até São Paulo. Esta rodovia, ela tem um nível de serviço que é excelente, assim, ela está toda duplicada. Talvez não precisava duplicação. Isso tem um custo, né? Não tem, infelizmente, nada que sai de graça. Então, a gente privilegia, assim, o nível de serviço e também o nível de acidente, né? Isso é uma preocupação muito grande da agência. A gente, inclusive, tem do nosso planejamento estratégico, né, eixos sobre a segurança viária, né? Então, isso vocês podem ter certeza que a gente toma muito cuidado com isso, né?
Sobre segurança, eu gostaria também de trazer duas inovações que são importantes vocês conhecerem, né? Algumas vezes a segurança ela se refere a tempo. Eu tenho um acidente, eu tenho que poder comunicar isso da forma mais rápida possível, né? Eu mostrei para vocês que hoje o trecho vai ser coberto com boa parte com CFTV, né? Para que a gente possa, no CCO, do CCO, que a consciência possa enxergar se tem um problema, né? Mas muitas vezes, algumas vezes, o próprio usuário poderia avisar, né, se ele tivesse sinal de celular, e não tem. Aí não é com a NTT isso, certo? Mas hoje a gente está impondo, né, uma obrigação que a gente está levando para todas as nossas concessões de ter conectividade 4G. E a gente solicitou isso também à Eco 101, isso foi feito até fora do ambiente da Consens, né, porque, afinal de contas, durante a Consens a gente tinha a gestão contratual em andamento, então as coisas estão andando e tem que evoluir. Então a Eco vai fazer, talvez o Alexandre tenha mais informações do que eu, né, sobre isso, mas ela vai ter que oferecer a conectividade ao longo de todo o trecho, né? Ou seja, o usuário passa a ter comunicação 4G 100% do trecho, e aí isso também traz mais segurança, né, para os usuários. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês, eu falei para vocês que eu poderia levar esta informação, é que vocês devem ter notado que no município de Serra tem um experimento, tá, chamado HS-WIN. O que é isso? Hoje a gente tem a pesagem clássica das rodovias, que é o quê? Eu tenho uma balança fixa, que é apartada da rodovia, num pátio, e o caminhão vai entrar e vai ser pesado. De duas formas. Primeiro, uma que a gente chama de pesagem dinâmica, ele anda e é pesado de forma aproximativa, né? E se for detectado um perspectiva de excesso de peso, ele vai voltar e vai ter uma pesagem que a gente chama de estática, numa velocidade quase nula, e aí a balança de precisão. E por que a gente faz isso? A gente sabe que justamente a segurança, que tanto vocês falam, que com a maior absoluta razão, ela é oriunda de que, por exemplo, de excesso de peso com veículos comerciais, né? E a gente sabe que no Espírito Santo tem cargas complicadas de pedras e ornamentação e tudo mais, e um caminhão que tem um excesso de peso não vai parar na distância que deveria parar e provocar acidentes muitas vezes mortais, né, fatais. Então, hoje a balança é complicada, por quê? Porque envolve muita gente, tem que ter uma equipe grande para fazer a gestão desse tipo de pesagem fixa. Tem que ter atuação por parte da NTT e infelizmente a gente não tem sempre gente suficiente, né? A gente, pelo contrário, está tendo cada vez menos gente, né? A gente foi objeto de corte de orçamento, a gente teve que se desfazer de colaboradores, enfim. Então, esta demanda em pessoas da parte das balanças fixas não está indo no sentido que a gente está vendo, né? De redução pelo contrário do número de profissionais envolvidos, né? E aí tem uma nova tecnologia, que é este pórtico que está em Serra, chamado de HS-WIN, que vai fazer o seguinte, vai permitir pesar em movimento. O que significa? Hoje a balança fixa, nem todos os caminhões entram. Na verdade, boa parte evade. Obviamente quando tem excesso de peso, né? Com esta nova tecnologia, que está instalada na rodovia em si, não tem necessidade de parar, não tem necessidade de entrar em qualquer lugar, o caminhão vai passar debaixo do pórtico e vai ser pesado, né? E a gente teve segunda-feira um seminário aqui para encerrar o que a gente chama de sandbox, que é um experimento que a gente faz. A gente fez um experimento com Free Flow, a gente fez agora também com o HS-WIN. É nossa perspectiva de trocar as balanças fixas, é muito breve, né? Ainda tem uma questão de transbordo que está em conversas, mas a gente tem hoje a tecnologia, foi testada 2 anos num outro trecho da Ecorodovias, que é chamada Ecovias do Cerrado, e deu resultados super positivos, no sentido de que não tem mais evasão. Eu pego todos os caminhões, eu peso todos os caminhões. Então isso vai coibir a evasão de pedágio, vai coibir o excesso de peso, isso vai trazer uma melhora assim expressiva em termos de segurança para os demais usuários e para o próprio usuário
do veículo comercial. Então, acho que isso é uma grande novidade. Eu fiquei muito feliz de participar deste evento na segunda, aqui na sede da NTT, e isso é um caminho sem volta que vai realmente ajudar muito a melhorar nossa segurança viária. Isso é o nosso desejo mais caro da agência. Stefan, só uma pergunta. Sim. Vai ser só na Serra essa nova... Na verdade, hoje tem um experimento na Serra, mas quando a gente tornar isso uma realidade, a gente vai poder desativar as balanças fixas e colocar os HSWin. E aí, qual é a outra boa notícia? Hoje, no estudo novo, uma balança, ela custa cerca de 25 milhões. Por quê? Porque tem a obra civil em si, tem os equipamentos, e tem, como eu falei para vocês, tem uma equipe, tem que ter em média, eu acho que 13 pessoas, né, com a escala, para poder, em tese, tomar conta da balança 724. Né? Um pórtico tipo esse de serra, mas eu vou citar o valor daquele que foi utilizado na Ecovias do Cerrado, custou talvez menos de 10 milhões. E esse preço vai cair, porque é um pórtico que você sabe, né, de alumínio com equipamentos. Quanto mais a gente vai colocar isso, mais vai cair. Vai ser um preço que vai ser talvez 20% do preço de uma balança fixa, né? E eu não tenho gente, eu não preciso botar gente lá. É só equipamento que eu tenho que fazer manutenção de vez em quando, né? Tudo está conectado ao CCO, então é um negócio super automatizado. Aí eu posso botar onde eu quiser, eu posso botar mais. Porque eu tenho que desencorajar o excesso de peso. Eu li no contrato também que tem a previsão da possibilidade do free flow, que é a passagem só para leitura de placa. Isso não tem nenhuma iniciativa ainda da empresa solicitando, não, né? Na verdade, você está me pegando, deputado, mas eu acho que o contrato ele foi feito como as novas autórias. Eu confesso que eu não li em detalhe o tema aditivo, mas o que a gente está fazendo no Novas Autóg, isso também é um caminho sem volta. A gente não mudou, como eu expliquei para vocês, o sistema de pedagiamento deste contrato. A gente fez isso em outros projetos, por exemplo, a Autopista Fluminense, a gente colocou 3 pórticos free flow, além das praças existentes, para modicidade tarifária, né? E qual é o intuito dos novos contratos? Até o 3º ano, o concessionário vai ter que propor o sistema de pedagiamento free flow. Aí a NTT vai analisar e, se for aprovado, aí passa-se a ter não mais praças, mas sim pórticos free flow. São 2 caminhos, na verdade. Nos novos projetos, por exemplo, na 381 Minas, né, que vai de João Monlevade até Governador Valadares, que é uma nova concessão que a gente tentou conceder durante muito tempo, que a gente não teve êxito. Em vez de instalar as praças, hoje os novos entrantes têm a possibilidade de instalar pórticos. Aí a tarifa é a mesma do que a praça, tem a comodidade de não tem que parar, você passa logo sem parar e é cobrado no seu tag, enfim, é bem mais simples, né? Mas o verdadeiro sistema free flow que é fazer como o HSWin, né? Tirar as balanças fixas e colocar pórticos em outros locais, talvez mais adequados, né? Como é um pórtico mais barato que uma praça também tem um custo elevado, de cerca de 20 milhões. O pórtico free flow é tipo o pórtico de HSWin, ele é barato, né? Ele vai virar cada vez mais barato, né? Estou falando aqui de 4, 5 milhões, né? Então é muito mais barato. Aí eu posso botar mais pórticos e diluir a tarifa ao longo do trecho, né? Porque a praça ela é muito injusta na sua essência, porque se eu entrar logo antes da praça para sair logo depois, eu pago a mesma tarifa do que quem vai percorrer todo o trecho, né? É por isso que a gente introduziu este DUF que eu expliquei para vocês. Ele tenta mitigar um pouco esta injustiça tarifária. Mas aí, para ter a justiça tarifária quase perfeita, eu não vou dizer que vai ser perfeita, no sentido de cobrar o usuário somente pelo trecho percorrido, aí botando mais pórticos eu tenho menos trechos, né, atrelados a cada pórtico. Aí eu consigo maior justiça tarifária. Então isso é uma possibilidade que também vai ser um caminho sem volta. Tá? A gente está lançando em breve o primeiro projeto de concessão federal totalmente free flow, né? Então isso vai ser uma tendência, né? As próprias concessionárias vão querer
fugir da praça. A praça é complicada, tem que ter todo o pessoal, né, que toma conta da praça. A praça tem acidentes. Já vi praças pegando fogo porque um caminhão bateu no submarino, né, que divide as pistas, matando pessoas. Enfim, algumas vezes um caminhão perde freio e vai bater num carro que está parado para pagar. Enfim, assim, tragédias que a gente vai evitar conflito, porque você está trafega na velocidade da via e é cobrado quando você passa debaixo do pórtico. E aí a gente poderia até comprar pórtico free flow com HSWin. Veja, a gente vai automatizar tudo na rodovia, trazendo segurança, comodidade e modicidade. Então é isso o nosso objetivo. Vou passar ao Presto. Só para complementar aí a informação do Stefano, na reforma do posto de pesagem de Viana, foi implantado um projeto piloto pela concessionária. Sim, é Viana, desculpa, não é Serra, né? Isso, é Viana, e ele vem sendo avaliado desde a reforma, há uns 3 anos mais ou menos, e agora ele está em teste de funcionamento, certo? Para ser homologado, para ser uma pesagem em movimento ali também, certo? Então, é só aguardar agora essa homologação. Legal. Mais alguma informação? Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Então, vou agradecer a presença de todos, agradecer especialmente ao Stefan, que se disponibilizou aí da NTT de Brasília estar conosco de forma online, agradecer o vice-prefeito Helder Sossai, vice-prefeito de Jaguaré, Helder Sossai, de Soretama, João Paulo, também está conosco aqui, o Hassan, representando aqui, secretário de São Mateus, representando o nosso prefeito, Luiz Paulo Figueiredo, representando a Casa Civil, e também o Alexandre Presto, que é a ponta mais próxima da gente aqui. A comissão vai continuar acompanhando e fiscalizando e fazendo esse trabalho aqui no Estado do Espírito Santo, fazendo essa interlocução com os prefeitos, né, com as autoridades locais, para que a gente tenha êxito nesse novo contrato. É o desejo que todos os capixabas têm no coração, é que a gente tenha êxito nesse contrato. Obrigado a todos. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado, viu? Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.